espera. Espera o quê? Um minutinho, 7 horas. Ah, tá. Não, começando. Boa noite. Eu sou Fátima Rocha, sou trabalhadora do Centro Espírita Nosso Lar, né? E hoje estou aqui com a responsabilidade de falar sobre algo muito importante, que eu acredito que cada um de nós sabe, né? A resposta dentro de si mesmo. Mas quando é para a gente falar para o outro, é um tanto quanto complicado. Então, vamos lá. Hoje é a mensagem, o título da mensagem hoje é a mensagem do Cristo entre nós. Para iniciar, nós vamos ler uma mensagem do livro O Espírito da Verdade no Reino da Ação. Deixe-me procurar aqui esse Reino da Ação, que eu mesmo desmarquei. Ah, meu pai, olha aí. Deixa eu ver. Reino da Ação, Reino da Ação. 23. É uma mensagem de André Luiz. É a psicografia do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Vamos lá. Não condene. Ajude o outro. Cultive serenidade. Use os próprios recursos para fazer o bem. Proceda com bondade sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que você, amanhã, talvez esteja precisando também de auxílio. E, em toda situação indesejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a primeira pedra. André Luiz. É uma mensagem que nos convida a uma reflexão. O nosso agir, né, que é a consequência do nosso pensar e do nosso sentir. Pois vamos lá. Então, eu vou começar conversando hoje sobre a questão 621 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele fala, na questão 621, ele pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Então, os espíritos responderam, na consciência, né? Na consciência. Quando a gente fala de lei de Deus, a gente pensa logo nos 10 mandamentos de Moisés. Mas os 10 mandamentos, para a época de Moisés, com todos aqueles itens, ele era necessário, devido à situação das pessoas daquela época, né? De pessoas ainda um tanto quanto primitiva nos seus hábitos, né? Pessoas um tanto quanto ainda necessitadas de adorar um ídolo, de adorar algo concreto e palpável. E quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, ele passou estes mandamentos àquele povo e acrescentou mais outros. Por isso que ele é chamado legislador, porque ele transformou aquelas leis em normas de conduta civil para aquelas criaturas. Porque naquela época o homem precisava muito mais de um Deus concreto, materialista, de um Deus que batalhava ali ao lado deles,
do que enxergar o lado espiritual da questão. E aí vem o Cristo, com toda a sua missão, e diz: eu não vim destruir a lei, eu vim fazer com que ela se cumpra. Então, se Jesus Cristo, ele veio fazer com que a lei de Deus se cumprisse, é porque alguma coisa faltou na época de Moisés, né? Porque naquela época nós talvez não tivéssemos o entendimento, talvez não tínhamos o entendimento que temos hoje. Não tínhamos a capacidade de raciocinar, de aplicar a nós mesmos aqueles conhecimentos. E o Cristo veio sintetizar a lei de Deus. E ele disse: a lei de Deus, né? A lei de Deus é o quê? Qual é? É amar a Deus com toda a nossa sabedoria, com todo o nosso espírito, com toda a nossa inteligência, e o próximo como a nós mesmos. Aí está toda a lei e os profetas. Ele sintetizou todos aqueles 10 mandamentos de Moisés, que Moisés recebeu no Monte Sinai, nesse único mandamento. Sintetizou a obra dos 10 mandamentos, o objetivo dos 10 mandamentos. Aí o Cristo veio, fez essa síntese desses ensinamentos. Porque Jesus Cristo, ele foi o iniciador da moral pura, e da moral mais pura e mais sublime. Ele veio conscientizar o homem de que a religião não era algo externo, era algo interno. De que os ensinamentos, certo? Os 10 mandamentos, de modo especial, eram regras básicas para a felicidade de qualquer um, e não apenas de alguns privilegiados. Então ele tinha que fazer todo um trabalho de transformação. Transformar aquele Deus vingativo, aquele Deus que batalhava por um povo e mandava guerrear contra o outro, um Deus que punia os filhos pelo pecado dos pais, né? Um Deus que era subentendido que ao nascer eu já trazia um bocado de dívidas por causa dos meus pais. Isso é, pela concepção. Como se não fosse um fato divino, fosse um fato profano. E não é. A gente sabe que não é. E o Cristo veio para, vamos assim dizer, tirar essa aura de pecado, né, de condenação, de inferno, né, de você ser considerado, né, o escárnio da sociedade. Ele veio mostrar que Deus não é nada disso, que Deus é simplesmente amor. Então ele foi o grande revolucionário, porque ele veio fazer com que o amor fosse praticado entre nós. E essa mensagem ele não deixou apenas para as pessoas que entendessem, apenas para as pessoas cultas. Tanto é que ele diz que ele não veio, né, com a missão de curar os sãos. Ele veio com a missão de curar os enfermos. Que ele veio com a missão de nos ensinar a amar. Não amar no sentido de posse, não no sentido exclusivo. Que esse amor, ele é universal. Que esse amor, ele nos induz a agir em favor do outro. E isso é importante a gente entender, de que só é válido colocar o amor em ação quando ele atinge a todos, e não apenas a mim e ao meu círculo pequeno, né, familiar. É igual a uma história que tem aqui, eu tenho uma historiazinha aqui dentro de um livro que eu tenho, que ele fala
ele fala o seguinte, que tinha uma aldeia onde bolhas de carinho eram distribuídas generosamente com fartura. Os moradores do local as distribuíam uns aos outros de forma espontânea, através de gestos simples de afago. Todos eram felizes e a paz reinava absoluta. Isso até alguém espalhar. Isso até que alguém espalhou que as bolhas de carinho podiam acabar se a distribuição sem controle continuasse. Pois a causa das bolhas de carinho não seria o amor, e sim uma causa orgânica. Portanto, esgotável. Né? Então as pessoas começaram a economizar o gesto de afago, só distribuindo para os familiares. Mas como as famílias eram grandes, em pouco tempo passaram a entregar as bolhas de carinho somente para aqueles do mesmo núcleo doméstico. E assim, a vida passou a ser mais áspera, mais difícil. As amizades sinceras começaram a escassear. Mas tudo mudou quando as crianças, inocentes e espontâneas, começaram novamente a distribuir entre si e com seus pais e professores as bolhas de carinho. Ouviram que não era para fazer isso, mas a criança não dá ouvidos para palavras sem sentido dos adultos. E de tanto distribuírem bolhas de carinho sem que essas esgotassem, contagiaram os adultos, que perceberam que a fonte das bolhas de carinho era o amor. E o amor, como o maior dos sentimentos, é inesgotável. E foi assim que a paz e solidariedade voltaram a reinar, e todos foram felizes para sempre. É uma história, a gente sabe, né, como Jesus sempre falou por parábolas, enfeitando os ensinamentos, é uma síntese da missão do Cristo, da mensagem do Cristo. Se o amor for a nossa conduta diária, se o amor for o nosso desejo sincero de seguir adiante, com certeza nós vamos compreender que quanto mais amarmos as criaturas, quanto mais usarmos de compaixão, de entrar de misericórdia, como diz o Paulo de Tarso, para que a gente tenha uns para com os outros, entranha de misericórdia. O que é entranha de misericórdia? Olhar o outro com compaixão, não julgar, não criticar, não expor os seus defeitos, mas procurar as qualidades daquela criatura. Quando a gente se depara com pessoas que não estão, a gente olha para elas, não sente empatia com elas, a gente não... Parece que é um repelente entre nós e aquela criatura. O que é que a gente faz? Ah, meu santo não bateu com o de fulano. Não, pois a gente procura unir os santos, olhando para aquela criatura e procurando o que há de bom nela. Em cada ser humano, nós temos que olhar como um irmão, como um companheiro de jornada. E esse companheiro de jornada, ele vai caminhar conosco. E se ele caminha conosco, nós temos que lhe valorizar as coisas boas que ele tem, as más. Até porque, desculpa, é a conexão da internet que está péssima, viu? Aí de quando de vez para assim mesmo. Com casa é difícil. Esse negócio de internet aqui, para essas bandas de cá é difícil. Então, quando a gente vê a resposta, por exemplo, que a gente tem aqui do espírito Fenelon, que ele diz o seguinte: a revolução que se prepara é antes moral que material. Que revolução é essa? A revolução do despertar do homem. Do homem voltar os olhos para dentro de si. Do homem entender o evangelho e aplicá-lo a si mesmo. Quando eu tenho raiva de alguém, eu leio uma mensagem aqui, é para fulano, dá certinho com fulano. Não, a mensagem é para mim. É para que eu entenda que fulano é tão necessitado quanto eu.
E que ao invés de eu carregar um saco de pedras, com o coração cheio de mágoas, com o coração cheio de ressentimento, viu? Com certeza, eu desculpando e eu me libertando desse sentimento nocivo de antagonismo e de rejeição, eu vou ter muito mais leveza para olhar para o outro e compreender que o outro, naquele momento, ele está necessitando da minha atenção, do meu carinho, da minha compreensão. E nessa busca de sermos úteis uns aos outros, nós vamos estendendo uma rede de carinho, uma rede de atenção e de construção do bem em nós e no outro, que faz com que as pessoas se tornem mais fraternas umas com as outras. A mensagem do Cristo é nos transformarmos em homens e mulheres de bem. É nos transformar em verdadeiros cristãos, em seguidores do Cristo, não de uma maneira externa, não com rituais, não apenas com a oração, mas sabendo unir oração e ação. Para que seja eficaz a nossa súplica, é necessário a ação para coroar a nossa súplica. Para que se torne necessário o perdão, é necessário que a gente dispa o nosso espírito desse sentimento nocivo que faz com que a gente se torne um ser humano pesado, um ser humano angustiado. Porque de repente eu tenho mágoa de tanta gente. O Evangelho de Jesus nos leva a refletir. Se eu quero ser perdoada, então eu tenho que primeiro dar o passo. O primeiro passo para o perdão deve ser o meu. Ir ao encontro do outro. Seja desculpando e seja eu mesmo pedindo perdão. Porque às vezes nós ferimos o outro e nem percebemos. O outro naquele dia está tão suscetível, tão sensível a toda e qualquer palavra, que a gente tem que pensar realmente no que deve falar para não ferir, para não magoar. Porque às vezes o que você diz numa brincadeira, certo? Às vezes até com você mesma, você termina ferindo alguém sem a intenção de ferir. Uma certa vez, eu era estudante ainda, né? E eu tenho as pernas zambeta. Eu sou zambeta. E eu cheguei na porta da rua, ia saindo pro colégio, eu cheguei nas pernas da perna, porque as pernas, eu olhei para as pernas e disse, eita, as perninhas feias danada. Mas eu disse comigo, nisso ia passando uma moça que também era a moça, e eu nem percebi, entendeu? Fui-me embora para a escola. Quando eu cheguei em casa, menina, tava confusão armada. A moça foi falar pro meu pai. Quase que eu levo uns bolos. Por quê? Porque eu chamei a moça. Eu digo, mas eu não falei com ela, eu nem vi a criatura. Mas ela disse que você chamou de bebê, mas eu não chamei. Foi dureza para eu convencê-lo de que eu não tinha dito com ela. Mas eu magoei a criatura. E a criatura ficou com raiva de mim. Então, sem querer, você cria uma animosidade que vai afetar você. Porque tudo que o outro vibra negativamente com relação a você, se você não tiver amparado pelo pensamento nobre, pelo sentimento nobre, pela ação edificante no bem, você acolhe. E você acolher uma mágoa, um ressentimento, é um peso para você. Assim como é um peso para o outro carregar um sentimento negativo. Quando Jesus Cristo veio e falou da necessidade do perdão, ele veio nos chamar à liberdade. A liberdade de nos libertarmos de tudo aquilo que pesa em nós. E quando ele fala de perdão, ele está falando da gente também se perdoar.
Perdoar por ainda sermos tão pesados a nós mesmos. Porque ainda somos escravos de pensamentos, sentimentos e ações que faz com que nós sejamos necessitados de sermos perdoados. Porque ainda carregamos fardos muito pesados dentro de nós. Não só de débitos de vidas passadas, mas pelos pensamentos e pelos sentimentos negativos que ainda trazemos, que ainda guardamos cuidadosamente dentro de nós. O egoísmo, o orgulho, o melindre, o apego, a vaidade, a intolerância, o desrespeito, o desamor. Tudo isso são fardos que pesam nos nossos ombros. E faz com que nós sejamos pessoas pesadas no ambiente no qual nós estamos inseridos. É como de repente você está aqui numa roda de amigos e um amigo diz uma coisa que ofende o outro. Naquele instante, aquela alegria que reinava, aquela harmonia, ela se desfaz se todos entrarem no mesmo campo vibratório daquele que se aborreceu ou daquele que ofendeu. Se foi por querer ou não, a gente não sabe, né? Então, quando a gente fala disso, a gente tem que parar para refletir que quando o Cristo disse que ia escrever os ensinamentos dele, não em papel, mas no coração de cada um de nós. Por isso que os espíritos responderam quando Kardec perguntou onde era que estava escrita a lei de Deus. Ele disse, na consciência. Na consciência de cada um de nós. Porque quando nós falamos de trabalho, quando Cristo falou de trabalho, quando falou do amor, ele não falou de amar apenas o núcleo a qual ele pertencia, mas o amor a todas as criaturas, de maneira geral. Então Cristo sabia que aquelas pessoas precisavam construir dentro deles esse amor, para que ao transbordar esse amor, ele envolvesse aqueles que o cercavam. E essa corrente vai crescendo, tal qual a historiazinha do carinho, né? As bolhazinhas de carinho. Se eu dou carinho para um, dou carinho para o outro. Se você ensina o seu filho pequeno a ser carinhoso, você vai prestar atenção que ele é carinhoso com todo mundo. Com quem ele conhece, com quem ele não conhece. E assim é o que o Cristo espera que nós sejamos. Que nós possamos acolher o ensinamento, a mensagem que ele veio nos trazer. De nos ensinar de que a lei de Deus, ela é única. Ela é imutável. Ela é inviolável. Ao longo dos tempos, cada um interpretou os mandamentos de Moisés como quis. Mas o principal, ninguém nunca ousou mudar. Aquele de cunho moral, ninguém nunca ousou mudar. Então, quando nós tomamos consciência através da doutrina espírita, de que o ensinamento do Evangelho, para que nós estudássemos e pudéssemos aprender esse conhecimento, e acolhendo esse conhecimento, nós pudéssemos aplicar a nós mesmos, é porque daquele momento em que nós passássemos a vivenciar o Evangelho, nós estaríamos sendo os mensageiros da Boa Nova na vida do outro. Na vida do meu filho, na vida do meu companheiro, na vida do meu amigo, na vida das pessoas da minha comunidade. Então, nós precisamos entender que quando eu elevo o meu pensamento e digo, Pai Nosso, eu estou me dirigindo ao Pai de todos nós, que requer de mim uma reverência, um respeito e um amor incondicional. E se eu ouso elevar a minha voz para o Criador, é nada mais justo de que eu me transforme em uma pessoa melhor através dos ensinamentos do seu Filho Jesus. E esses ensinamentos
nos trazem a maturidade espiritual. E essa maturidade faz com que nós possamos ampliar o nosso entendimento de ensinamentos que há mais de 2000 anos estão aqui, disponíveis para nós. E que muitas vezes a gente sabe de cor. Mas não é a questão de saber de cor. A questão é, eu vivencio essa mensagem? Essa mensagem promoveu em mim a transformação que o Cristo se propôs. Essa mensagem pela qual o Cristo sofreu, pela qual o Cristo foi humilhado, pela qual o Cristo foi crucificado. Certo? E ela tem alguma força dentro de mim, uma força de transformação. Ela de alguma forma me estimula a ser melhor. Então o objetivo do Evangelho e dos ensinamentos de Jesus, como ele disse, é escrever no nosso coração o que ele ensinou. E só será escrito quando cada um de nós compreendermos a profundidade moral do Evangelho, a profundidade transformadora que o Evangelho nos dá. E a doutrina espírita, ela veio dar uma clareza maior, porque ela expandiu esse conhecimento a todas as criaturas, e não apenas aos dirigentes das igrejas, certo? Mas a toda criatura que tem acesso ao Evangelho de Jesus, se ele tem boa vontade, se ele tem um desejo sincero de se transformar em uma pessoa melhor, em um seguidor do Cristo, não apenas em oração e contemplação, mas, acima de tudo, em ação, aí você está inserido entre aqueles que aqui vieram para propagar, através do exemplo, a boa nova. Porque esse conhecimento, ele vai promovendo em nós transformações de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Não basta apenas eu vestir o manto de santo. É preciso que essa transformação seja de dentro para fora. É preciso que eu me reconheça falível. É preciso que eu me reconheça tão frágil como todas as criaturas o são. Tão vulneráveis como todos nós o somos. Ainda vulneráveis ao egoísmo. Ainda escravos das minhas paixões, dos meus vícios. Ainda escrava da vaidade, do orgulho, do apego, né? Do apego aos meus interesses pessoais, do apego às minhas verdades que não admitem ser contestadas, certo? O Evangelho, ele pode ser contestado em muitas coisas, mas o cunho moral do Evangelho de Jesus, ele nunca foi contestado. Por quê? Porque ele é inviolável, porque é uma verdade imutável, mas é uma verdade profunda, que quanto mais você compreende, mais você descobre que tem que compreender mais. Tem que buscar mais profundamente esse ensinamento para, aprofundando-se no conhecimento, você possa ir ampliando o seu campo de ação. Aí é quando a gente sai do pequeno núcleo familiar, mãe, pai, filhos, e vai expandindo esse conhecimento ao nosso redor. Não aqueles meus parentes consanguíneos, mas todos aqueles com quem eu convivo. Porque neste momento eu estou tendo consciência de que o amor está agindo em mim. De que o amor é força que conduz. E que faz com que a gente dispa o espírito do preconceito religioso, do preconceito de raça, do preconceito de classe. Mas de modo especial do religioso. De achar que a minha religião é a única que liberta, é a única que salva.
o que não é verdade. Nenhuma religião salva. O que salva é o que eu faço com o conhecimento adquirido nesse caminho que eu escolhi percorrer. Nessa religião ou filosofia que eu escolhi abraçar como diretriz na minha vida. Não basta apenas eu conhecer, eu preciso viver, eu preciso ser. Porque ter conhecimento, desde que a gente saiba ler, é fácil. Mas a gente vivenciar de maneira prática esses ensinamentos, aplicando diariamente em nós, com vigilância, com disciplina, é difícil, mas não impossível. Se todos que já são espíritos iluminados conseguiram, nós também vamos conseguir, porque nós todos fomos criados por a mais vil das criaturas. Nós todos fomos criados para sermos felizes. Mas felizes não necessitando do que o outro construa a nossa felicidade. Felizes construindo nós mesmos essa felicidade. E essa felicidade, ela só é construída e só nos traz essa felicidade plena. Essa felicidade que não depende de eu estar nessa ou naquela situação, com essa ou com aquela pessoa, com esses ou aqueles amigos, dessa ou daquela classe. Depende da alegria que eu trago em mim, de me reconhecer filha de Deus, de me reconhecer partícula de Deus, de me reconhecer capaz de ser instrumento do amor de Deus. E a mensagem do Cristo, ela deixa muito claro isso, que quando nós oramos, nós não devemos orar apenas por aqueles a quem amamos, mas orar por toda a humanidade. Orar por todos aquelas pessoas que podem transformar a sociedade para melhor. Orar por aquelas pessoas que estão imbuídas de poder e que têm a responsabilidade de dar dignidade ao povo que ela governa. O poder é um fardo muito pesado. Embora muita gente lute por ele, mas o poder é um fardo que, se bem administrado, te ilumina. Mas se não, se despertar em ti o que há de pior, ele te endivida. Então, como Jesus nos conhece profundamente, ele nos alerta para que a gente não esqueça de vigiar, de olhar, de orar. E eu acrescentaria, trabalhar no bem, de agir no bem, de dar um voto de confiança mesmo para aquela pessoa que me ofendeu, mesmo para aquela criatura que você diz assim, mas essa criatura não pode estar na sociedade, certo? Porque essa criatura é nociva à sociedade. Quem garante que eu também já não fui nociva à sociedade? Qual de nós pode atirar a primeira pedra? Eu hoje não roubo, eu não matei ninguém ainda, graças a Deus, nessa encarnação, nem tenho nenhuma vontade, né? Muitas coisas eu não mais faço. Umas talvez porque eu não tenho acesso. Não sei. Eu só sei daquilo que eu já passei e não escorreguei na lama. Mas outras eu acho que é porque não me deparei com elas, porque com certeza Deus sabe que eu ainda não tenho a força moral necessária para lidar com elas e não cair. Então, quando nós entendemos que a mensagem do Cristo, ela é acolhedora, ela é agregadora, ela é aquelas bolinhas de carinho que a gente deve distribuir uns com os outros através das nossas ações, nós não precisamos evangelizar ninguém. Nós não precisamos chegar e dizer para o outro, olha, a doutrina espírita é o caminho certo. Olha, a Igreja Católica é o caminho certo. Olha, não, a doutrina espírita não é o caminho certo.
O certo é esse, porque Moisés condenou a comunhão, a comunhão não, a comunicação com os espíritos. Ele condenou o abuso. Ele próprio era médium. Ele próprio recebeu os 10 mandamentos de um espírito iluminadíssimo. Então, se ele recebeu, ele tinha essa comunicação. O que ele abusou, o que ele proibiu, foi este abuso doentio que ainda hoje a gente tem na sociedade. Quando a gente consulta as pessoas, né, para ler nossa mão, para botar carta, para saber do nosso destino, para saber e construir o nosso destino, é só a gente viver observando as leis que regem o nosso país, observando as leis que regem o universo, observando as leis divinas. Se a gente observar e aplicar a nós mesmos, nós vamos construir a nossa felicidade. Não aquela felicidade perene. É aquela felicidade que, quando a gente está ligada, bota aqueles negocinhos aqui no braço da gente para fazer eletrocardiograma, não fica subindo e descendo, né? Então, a vida é bem assim. Uma hora sobe, outra hora desce. Isso mostra que eu estou viva. Isto mostra que Deus está me dando possibilidade de seguir em frente. Então, aproveitemos a mensagem. Aproveitemos o agora. Busquemos os exemplos de pessoas dignas, de pessoas que amaram e se doaram com alegria plena de amar e servir a Deus, se fazendo pequeno para servir o próximo. Pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, né? O Chico Xavier, Mahatma Gandhi, certo? A vida dele todinha, ele cresceu orientado pelo hinduísmo, mas ele seguia ao pé da letra o sermão da montanha. Porque ele tinha tudo que ele achava que levaria o homem à paz espiritual e à felicidade plena. E ele não estava enganado, né? Então são exemplos de pessoas e tantos outros. O que a mensagem do Cristo fez, por exemplo, com Santo Agostinho? Santo Agostinho era meio da patirada, não é? Mas ele, quando ele despertou, ele também teve seu momento da estrada de Damasco. Quando ele foi chamado à consciência, ele reconheceu que tinha fé. E ele é um expoente, não só da Igreja Católica, mas de toda a doutrina do Cristo. Então, meus irmãos queridos, todos nós podemos ser grandes diante de Deus, desde que apliquemos em nós a sua mensagem, que foi nos dada pelo seu Filho amado, que se fez pequeno para que pudesse nos levantar. Ele conseguiu levantar alguns, mas o objetivo é erguer todos nós. E como estamos pertinho do Natal, a todos um Natal de paz, de harmonia. Que nós também possamos compreender que o Natal é todo dia que Deus permite que a gente levante de nossa cama, que a gente olhe para a nossa família, que a gente veja o sol nascer e a gente recomece tudo de novo. Todos vocês, boa noite, muito obrigada. Vamos fazer uma prece breve para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. E que a mensagem do Cristo seja essa força, esse laço que nunca se desfaz, muito pelo contrário, só se estreita entre nós. Então vamos agradecendo a Ti, Jesus amado, pela assistência, pelo amparo, pelo socorro, distribuído a todas as criaturas. Que nos abençoe.
para que possamos ser instrumentos dóceis do seu amor, ovelhas obedientes do teu redil sagrado e abençoado, meu Salvador. Fica conosco, nos abençoa, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada. Boa noite a todos. Onde é que fica? Onde é? Aqui? 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 Xizinho.